Quarta etapa. Como organizar um discurso. Para se organizar um discurso de maneira adequada, é preciso, antes de tudo, haver sinceridade e honestidade nas palavras, bem como uma dosagem correta de calor ao dizê-las. É conhecida a história do pequeno pastor que, de tanto gritar "lobo" para caçoar com seus companheiros, deixou de ser atendido quando deles realmente precisou. Assim também, o orador habituado a exagerar o que diz, ou a dar ênfase excessiva a um fato que não requeira tanto calor, deixa de ser acreditado pelo seu público. Por outro lado, aquele que não sabe pôr a energia certa, a inflexão correta em sua fala, temperando-a de acordo com a ocasião e o público ouvinte, não será capaz de captar a atenção do auditório. Imagine-se parado em pleno viaduto do chá, olhando para cima e vendo um disco voador. Vira-se aos que estão ao seu redor e diz, sem alterar o tom de voz: "Senhores passantes, reparem lá em cima um objeto voador desconhecido." Poucos serão os que irão lhe dar atenção. Agora, se você diz, em tom de voz quase gritado: "Vejam, um disco voador, olhem!" Pode estar certo que, num raio de muitos metros, todos olharão para o alto. Você lhes terá chamado a atenção, fazendo-os crer em você por haver usado o chamamento certo. Pois bem, esse mesmo critério deve ser adotado ao preparar um discurso. De acordo com o objetivo, o auditório e as circunstâncias, assim deve ser o seu pronunciamento. Um discurso deve ser convenientemente organizado. Como organizá-lo? Dentro do plano tradicional ou de sua divisão clássica. Apenas para recordar, porque estudar é repetir. Exórdio ou apresentação do tema. Exposição ou desenvolvimento. Peroração ou final. Escolha um tema que conscienciosamente sinta que pode envolver você. Caso não consiga se sentir envolvido por ele, não terá o entusiasmo necessário para atrair o interesse dos ouvintes. O assunto que não chegar a interessar a você não deve também interessar a alguém que tem os mesmos sentimentos e as mesmas reações que você, não é? Imagine-se frente a um auditório falando sobre a pressão causada pelos bancos de gelo da Antártica no casco dos navios e sua natural consequência. Se não for técnico ou expert no assunto, você não se sentirá à vontade, por mais dados que tenha a respeito. Por outro lado, ao falar sobre a necessidade e importância de ver atendido o pedido de extensão da rede de água ou de luz até o bairro onde você mora, pode estar certo de que toda a ênfase exigida virá naturalmente. Portanto, procure viver o tema que vai desenvolver. Vamos então ao assunto do discurso a ser pronunciado. Podemos enfocar, por exemplo, o tema Deus. É bom recordar que é importante possuirmos um acervo tão vasto quanto possível de informações sobre o assunto. Então, vamos juntar tudo o que já lemos a respeito da proposição Deus. Por exemplo, a poesia Deus, de Casimiro de Abreu. Eu me lembro, era pequeno, e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca escuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura a orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Para conseguir mais força e riqueza em seu discurso, ao citar um autor, enumere tantos dados biográficos sobre ele quantos forem cabíveis. No presente caso, cite que Casimiro de Abreu nasceu em Barra de São João, na província do Rio de Janeiro, a 4 de janeiro de 1839, e faleceu em Nova Friburgo, a 18 de outubro de 1860, com a idade de apenas 20 anos. É considerado um dos mais populares poetas brasileiros, além de ser o que melhor canta os folguedos da infância e os encantos da natureza de nossa terra. No reino da poesia, seu acervo é pequeno, embora muito rico. Só é conhecido um livro de versos seu: Primavera. A poesia Deus é uma das melhores desse poeta fluminense.
não há como escapar de sermos intimamente tocados pelo poder de sua linguagem poética, não importando qual o sentido que expresse. Além desses dados, o orador deve dizer no exórdio que se lembra, com respeito à poesia Deus de Casimiro de Abreu, que o grande Rui Barbosa considerava o melhor argumento sobre a existência de Deus. Depois, de posse de um cabedal razoável de informações sobre Deus e o poeta, poderá estender seus comentários. Na exposição, teça algumas considerações sobre os dois grandes brasileiros, Casimiro e Rui. O primeiro, poeta romântico. O segundo, grande prosador, jurista e uma das maiores inteligências do Brasil. Na peroração ou conclusão, exaltar em linguagem mais eloquente a figura do Criador, a personalidade do Senhor que segura as rédeas das constelações. Dar ao auditório um pensamento que fique como uma inesquecível mensagem. Vivemos dentro da ordem universal. Como se chama a inteligência ordenadora? É Deus, somente Deus, o Criador. Plano de discurso em torno de um pensamento. Considere agora um rápido discurso na inauguração de uma biblioteca. O orador recorda-se de um pensamento lido à porta de uma biblioteca visitada. Entre e leia, saia e vença. Faça um comentário sobre o significado expressivo dos 4 verbos. Entre, leia, saia e vença. A decisão primeira de entrar numa biblioteca. A leitura de um livro, tesouro de luz e de saber. Saída da biblioteca e a disposição inarredável de vencer. Na peroração, procure deixar com o auditório algo como este pensamento do grande orador sacro Padre Antônio Vieira, literariamente português e brasileiro. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Procure concluir com o pensamento lido à porta da biblioteca. Entre e leia, saia e vença. Insista em deixar bem claro o pensamento final de seu discurso, tornando a repeti-lo se achar necessário. Discurso à cidade visitada. Quando fizer um discurso à cidade que visita, revele-se conhecedor de sua história, de seus pontos pitorescos e de seus filhos ilustres. Assim você conseguirá despertar o interesse do auditório, mostrando-se bem documentado a respeito do município que sinceramente elogia, proclamando as suas reais qualidades. Discurso baseado numa história. Você pode organizar um discurso baseado numa história comovente ou emocionante, ou mesmo atraente e agradável. O saudoso Malbatã, pseudônimo do ilustre professor Júlio César de Melo e Souza, no livro Seleções, uma resenha de seus melhores contos, revela-nos a história O Amor e o Velho Barqueiro. Chegando afinal à margem do grande rio, o Amor avistou 3 barqueiros que se achavam indolentes, recostados às pedras. Dirigiu-se ao primeiro. Queres, meu bom amigo, levar-me para a outra margem do rio? Respondeu o interpelado com voz triste e cheio de angústia. Não posso, menino. É impossível para mim. O Amor recorreu então ao segundo barqueiro, que se divertia em atirar pedrinhas ao seio tumultuoso da correnteza. Não posso, respondeu secamente. O terceiro e último barqueiro, que parecia o mais velho, não esperou que o Amor viesse pedir-lhe auxílio. Levantou-se tranquilo e, estendendo-lhe bondoso a larga mão forte, disse-lhe: Vem comigo, menino. Levo-te sem demora para o outro lado. Em meio da travessia, notando o Amor a segurança com que o velho barqueiro navegava, perguntou-lhe: Quem és tu? Quem são aqueles 2 que se recusam a atender ao meu pedido? Menino, respondeu paciente o bom remador, o primeiro é o sofrimento. O segundo é o desprezo. Bem sabes que o sofrimento e o desprezo não fazem passar o amor. E tu, quem és, afinal? Eu sou o tempo, meu filho, atalhou o velho barqueiro. Aprende para sempre a generosa verdade. Só o tempo é que faz passar o amor.
e continuou a remar numa cadência certa, como se o movimento de seus braços possantes fossem regulados por um pêndulo invisível e eterno. Sofrimento, desprezo. Que importa tudo isso ao coração apaixonado? O tempo, e só o tempo, é que faz passar o amor. A linda história está em Seleções, coletânea dos melhores contos de Malbatã, mas podemos encontrá-la também em seu livro Minha Vida Querida. O orador poderá referir-se resumidamente à história e dar sua interpretação pessoal. Poderá o tempo fazer passar o amor? Discurso para o Dia das Mães. Existem vários discursos e poemas sobre a palavra mãe. Uma das mais belas páginas antológicas é Retrato de Mãe, de Dom Ramón Ángel Jara, bispo de La Serena, Chile, aqui mostrado na excelente tradução de Guilherme de Almeida. Uma simples mulher existe que pela imensidade de seu amor tem um pouco de Deus, e pela constância de sua dedicação tem muito de anjo, que sendo moça, pensa como um ancião, e sendo velha, age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha, e fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum. Porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhes cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viandante, em troca da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Você tem a página antológica diante dos olhos, completa. Para comentá-la em seu discurso para o Dia das Mães, poderá ler inteiramente esta obra-prima ou escolher uma das passagens que considerar mais expressivas, destacando a das demais, como por exemplo: Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, porque mãe encontra sempre felicidade no amor. Uma página de Cecília Meirelles. A grande poetisa Cecília Meirelles também foi excelente prosadora. Assim se referiu à palavra mãe numa perfeita alocução. Dia e noite, de norte a sul, de leste a oeste, na imensa cruz do mundo, estão os olhos das mães contemplando, vigiando, acompanhando, defendendo seus filhos. Pensais que às vezes estão distraídas, fatigadas, perdidas em outras ocupações? Reparai bem e vereis como estão sempre numa profunda comunicação com os filhos, sensíveis a tudo que os afeta, por mais longe que andem, por mais complicados que sejam os seus rumos, por mais difíceis que a vida torne seus encontros ou suas mensagens. Porque as mães são essa constante vigília, esse eterno socorro, essa infinita proteção. Mesmo os filhos pródigos o sentem secretamente no silêncio de sua alma. E longe ou perto, viva ou morta, obscura ou gloriosa, para ela estendem os braços luminosos ou sombrios dos que não precisam dizer nome algum para serem ouvidos, dos que apenas balbuciam como em pequeninos o mais breve apelo: Mãe. Leia em voz alta esta página de Cecília Meirelles. Procure interpretá-la com suas próprias palavras, salientando um pensamento dominante que deva ser guardado como a mensagem final. Porque as mães são essa constante vigília, esse eterno socorro, essa infinita proteção. Quando houver palavras difíceis, leia-as pausadamente, sílaba por sílaba, e depois de uma só vez, aumentando a velocidade, como por exemplo, institucionalizar. Lendo sempre em voz alta, você encontrará mais facilidade para educar a sua memória visual e auditiva. Seleção de pensamentos para o seu discurso.
A grande lua sobe como o rosto eterno da noite. Há tantas pessoas que ainda são más, porque até agora não foram suficientemente amadas. Nada de verdadeiramente grande se faz sem uma parcela de amor. O espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que se dá. O meu segredo é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Uma vida é uma obra de arte. Não há poema mais belo que viver em plenitude. Aonde quer que vás, leva teu coração. A infelicidade tem isto de bom. Faz-nos conhecer os verdadeiros amigos. Abrir a sua porta é fácil. Muito mais difícil é abrir o coração às tristezas, sofrimentos e aflições dos que nos batem à porta. A única maneira de ter um amigo é ser um deles. A amizade é o perfume da vida, a flor que Deus, na sua bondade, colocou no meio dos espinhos que nos ferem a cada passo. É tão grande o mistério da palavra que o mar é um monossílabo. Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, a injustiça é minha. É muito fácil ser bom, mais difícil é ser justo. Pertence ao que tem fome o pão que desperdiças, e ao que está nu o agasalho que conservas nos teus guardados. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.